Olá galera, hoje nós vamos falar de representação gráfica, né? Mas o que vem a ser representação gráfica? Como o próprio nome já está dizendo, é uma forma que nós temos de pegar um fenômeno real, um fenômeno que ocorre no espaço geográfico e de alguma forma, né, representá-lo em um mapa, em um cartograma, em um croquis, certo? Então a representação gráfica, como o próprio nome já está dizendo, é uma forma que nós temos de representar um fenômeno real, certo? E aí nós temos algumas formas de representação gráfica. A primeira delas nós vamos chamar de variável forma. O que é a variável forma? Né, a sua aplicação ela é pontual e geralmente ela é utilizada para dados qualitativos, né? Como nós podemos ver aqui nesse mapa, a representação dos recursos minerais em território brasileiro. Vocês podem observar que tem diferentes formas, né? Tem quadrados, tem triângulos, então são formas diferentes que são utilizadas para representar cada um dos recursos minerais que tem no nosso território, certo? A outra forma nós vamos chamar de variável tamanho. A variável tamanho também tem aplicação pontual e geralmente ela é utilizada para dados quantitativos, como vocês podem ver aí no mapa da população municipal do Brasil, né? Vocês podem ver que cada círculo tem um determinado tamanho. Isso quer dizer que, partindo do menor para o maior, nós vamos ter um menor com uma quantidade menor de população e um círculo maior com uma quantidade maior de população. Então nós utilizamos aí a variável tamanho para a representação, por exemplo, da população brasileira. A outra variável é a variável cor ou valor, né? Essa variável ela tem aplicação zonal, né? Se ela tem aplicação zonal, isso quer dizer que ela é aplicada, por exemplo, em um polígono, certo? Ela é utilizada tanto para dados ordinais, né? Para a questão do ordenado, como também para aplicações em fenômenos quantitativos e também qualitativos, como nós podemos ver, por exemplo, aqui ó, nas unidades de paisagem da bacia hidrográfica do rio Piracuruca. Vocês estão vendo aí que nós utilizamos diferentes cores para a representação das unidades de paisagem. A outra variável nós vamos chamar de variável orientação, né? Ela apresenta variação de orientação, como o próprio nome já está dizendo, orientação das linhas, né? Nós vamos utilizar linhas em no máximo 4 direções e as distâncias entre essas linhas elas devem ser as mesmas, certo? Aí nós podemos ver, por exemplo, o número de municípios que cada estado tem, certo? Então vocês estão vendo aí, ó, que há uma diferença nas orientações. Nós temos aí linhas na vertical, linhas na horizontal, linhas na diagonal. Então isso mostra justamente que as linhas têm que ter a mesma espessura, mas a orientação ela é diferente, certo? A outra variável nós vamos chamar de variável granulação. Ela apresenta variação de linhas em uma mesma direção, certo? Ou seja, ela está na mesma direção, mas a granulação aumenta, ou seja, a espessura vai aumentar. E justamente essa espessura diferente que vai fazer com que nós consigamos representar diferentes formas para o mesmo fenômeno, né? A sua aplicação também ela é zonal e ela é utilizada, por exemplo, para dados ordinais, quantitativos e qualitativos. Aí, como vocês podem ver nesse mapa, dos biomas do Brasil, certo? Biomas do Brasil, um mapa, aliás, um cartograma bem recente, né? Cujos dados são bem recentes. Vocês podem ver aí diferentes espessuras de linha, mas percebam aí, ó, que as linhas elas estão na mesma orientação diagonal, mas com espessuras diferentes, certo? E a última variável nós vamos chamar de variável padrão ou textura. Ela apresenta aí variação de texturas, como vocês podem ver. Ela também é utilizada para aplicações em dados ordinais, quantitativos e
qualitativos, como vocês podem ver aí nesse mapa, mostrando justamente o índice de pressão social dos 4 municípios que compõem a subbacia hidrográfica do rio do Cais, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Acesse lá a nossa página no Instagram para você ter conteúdo de qualidade, conteúdo simples, de uma linguagem bem simples e de fácil entendimento. Deixa o seu like, né, no nosso vídeo, faça a sua inscrição aí no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificação para você receber informação quando nós postarmos um vídeo novo. Beleza?